Muito bem, meus irmãos, eu sou Marcoel, líder de jovens da congregação Maria José. Que Deus te abençoe. Eu fui desafiado pela irmã Dayana a compartilhar com você este vídeo, trazendo um resumo sobre os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Jó, e também uma maneira de aplicá-los em nossa vida cristã. Amém? Então está bem, você já leu o capítulo 1º, 2º e o 3º. Você viu quem era Jó, né? O homem bom que Jó foi, né? O homem que Deus elogiou. Você viu também como o inimigo atacou e como ele sofreu. No final do capítulo 2, a Bíblia diz que os amigos de Jó ficaram 7 dias e 7 noites com Jó, sem lhe dirigir uma palavra. Ou seja, eles apenas ficaram junto com Jó. Eu quero falar nos capítulos 4, 5 e 6 sobre a continuação desta história. Capítulo 3, Jó, você leu e viu o quanto ele sofreu, o quanto ele pôs para fora tudo aquilo que ele sentia. E a dor era tão grande que Jó chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. No capítulo 4, ele faz um dos amigos de Jó, então repreende Jó, chama a atenção de Jó, confronta Jó. Por quê? Porque Jó estava sentindo pena de si mesmo. Jó estava se maltratando, se culpando, se amaldiçoando. Ele estava triste e estava sentindo pena de si mesmo. Ele faz como um bom amigo, então, o repreende, diz: não, Jó, deixa eu te falar, deixa eu falar contigo ainda que tu te enfade. E ele faz, então, começa a repreender Jó, começa a aconselhar Jó. No capítulo 5, se você ler, eu creio que você está lendo, né? Ele faz, então, diz a Jó para buscar a Deus, para se colocar diante de Deus. Porque Deus, ele diz em um versículo que Deus, ele faz a chaga, ele faz a ferida, mas ele a cura, profetizando a própria história de Jó. Deus permitiu o sofrimento, mas Deus também deu a Jó a cura. Deus respondeu Jó, dando a ele vitória. Então ele faz como amigo, ele tenta aconselhar Jó a buscar a Deus. E nós vemos que no capítulo 6 Jó se defende. Por quê? Porque Jó não tinha culpa. Jó não cometeu um pecado, um erro que justificasse tamanha brutalidade na sua vida, tamanha tragédia, tamanho sofrimento. Então ele nada mais fez do que se defender, do que dizer: não, mas eu não errei. Por que Deus está me atacando? Por que esse mal está acontecendo comigo? Por que eu estou assim e as flechas do poderoso estão contra mim, me ferindo? Diz Jó. Jó, ele também não tinha culpa por querer uma resposta de Deus. Jó estava na prova. Aplicando para a nossa vida, meus irmãos, quero dizer a você que talvez está numa prova, que talvez está como Jó numa luta. Você não tem culpa de estar passando por uma luta. Existem 2 tipos de luta. Existem aquela que eu cometi o erro e eu vou ter que pagar. É a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, o homem colhe. A física propriamente diz que existe a lei da ação e reação. Toda ação traz uma reação. Se eu praticar o bem, eu vou receber o bem. Então, se eu praticar algo ruim, se eu pecar, eu vou receber a colheita. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jó
não tinha errado para perder seus filhos, para perder sua família, perder seus bens, para perder até mesmo a confiança da sua esposa que mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer porque era melhor. Só que ela também não foi errada, porque ela viu o sofrimento de Jó. Imagine você ver seu esposo naquela situação. Talvez nós diríamos coisas piores, porque ela sentiu a dor de Jó e disse: Jó, amaldiçoa Deus e morre, porque o sofrimento era grande. Tem gente que culpa ela, né? Jó não tinha culpa daquela luta. Então, muitas vezes a prova vem para a nossa vida para provar a nossa fé. E Pedro diz que a nossa fé é mais preciosa que o ouro ou a prata que perece. E ela é provada, e o ouro e a prata é provado pelo fogo. Então, quanto mais a nossa fé, que tem muito mais valor. Então, se você está passando por uma prova e você não cometeu nenhum erro, todos nós pecamos, mas você sabe que você não fez nada para tamanha dor que você está sentindo. Eu quero dizer a você nesta live, neste vídeo, Deus entende o teu coração. Por mais que você tenta buscar de Deus uma resposta e não encontra, confia nele. Confiar é você saber que Deus está no controle. Por mais difícil que seja, Deus ele está no controle. Confia em Deus. E ainda que você tente questionar a Deus e você se culpe dizendo: Senhor, eu não posso te questionar. Deus ele entende você. Deus é um pai. Qual pai vai querer o mal do filho? Nenhum, né? E os amigos de Jó também não agiram de forma errada questionando Jó. Eles estavam procurando ajudá-lo, procurando aproximá-lo de Deus. E eu quero trazer para você alguns versículos, como Provérbios 17:17, que dizem: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Provérbios 18:24, a segunda parte diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Jesus diz aos discípulos: não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. João 14:18, Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, para vocês, para nós. Jesus tem uma promessa para nós. Ainda que você não tenha um amigo para estar do teu lado, no meio do teu sofrimento, você tem Jesus. E ainda que Jesus não tenha voltado para nos buscar, ele fez uma promessa antes do versículo 18 do capítulo 14 de João, dizendo que rogaria ao Pai para nos enviar o Espírito Consolador. Então, eu quero que você entenda, no meio de qualquer prova, de qualquer luta que você passe, ainda que você não tenha um amigo, mesmo que seja para te repreender ou te xingar, você tem o Espírito Santo de Deus para te consolar. E ele diz para você: eu estou contigo, eu estou com você, você vai sair dessa. Então Jó passou por um momento muito difícil. Nos capítulos 4 e 5, ele foi repreendido por Elifaz. No capítulo 6, ele se defendeu, porque ele estava passando na prova. Na prova, Deus levanta amigos para estar conosco. E ainda que você não tenha um amigo, o Espírito de Deus está contigo. Amém? Então siga a leitura, siga o devocional, e a mensagem de Deus para você neste vídeo é: você não tem culpa da prova que você passa. Você não tem por que questionar a Deus, por que culpar a Deus. Você apenas tem que aceitar e entender que Deus está no controle. E Deus, neste momento, Ele vai providenciar amizade para você. Ele vai providenciar alguém para estar contigo. E ainda que esta pessoa não seja de carne e osso, eu posso dizer para você que é melhor. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe e tenha Jó como um exemplo de fé. Ele passou pela prova e recebeu a vitória, mas demorou um tempo, precisou de paciência. Então espere em Deus, confia nele. Ele está contigo e ele tem pessoas para colocar ao teu lado. Tem a juventude da Almadense, a liderança, você tem líderes para estar contigo. Amém?
Que Deus te abençoe. Fica na bênção, a paz do Senhor.